Olá, meu nome é David Trevisan. Eu me chamo Júlia Sampaio. Nós somos da Universidade Federal do Paraná e nós vamos falar sobre Afrânio Peixoto, intelectual baiano, uma análise pelo manual Noções de História da Educação. Vamos começar falando sobre o autor, Júlio Afrânio Peixoto, ou apenas Afrânio Peixoto. Como assinava, foi um renomado intelectual do Brasil, nascido em Lençóis, interior da província da Bahia, no dia 17 de dezembro de 1876. Seu pai, Francisco Afrânio Peixoto, um comerciante, sua mãe, Virgínia de Moraes Peixoto, onde não temos muitas informações para poder colocar neste trabalho. Foi atribuída ao pai a função de alfabetizar. Autodidata, mudou-se para Salvador, ingressou na Faculdade de Medicina, formou-se em 1897, aos 21 anos. Primeira tese foi sobre epilepsia e crime. Em 1900, ele foi autor de um drama intitulado Rosa Mística, publicado de maneira bem luxuosa, ou até mesmo estranhamente diferente, em Leipzig, no estado da Saxônia, na Alemanha. O editor foi o alemão Friedrich Arnold Brockhaus. Este livro ele tem muitas peculiaridades, como a gente pode ver na imagem posterior. Cada um dos capítulos tinha uma cor diferente, porque ele queria, além do texto, transmitir um sentimento pelas cores, no caso, as cores do arco-íris. Em 1901, professor substituto de Medicina da Faculdade Pública de Direito da Bahia, em 1901-1902, mudou-se para a capital do Rio de Janeiro. Em 1902, inspetor sanitário da Saúde Pública do Distrito Federal. Em 1904 a 1906, viagem para a Europa. Ele casou-se em 1912 com a Francisca de Faria, filha de Alberto de Faria, também imortal da ABL. Número de filhos é incerto, mas certamente trágico. Em 7 de maio de 1910, ele foi eleito o terceiro ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo o famoso jornalista que cobriu a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, o que viria a mudar totalmente a perspectiva do conflito ao relatar em seu célebre livro Os Sertões, 1902, Euclides da Cunha, entre 1966 e 1909. O intelectual baiano ainda transitou entre outros espaços, como da política, foi eleito deputado federal de 1924 e reeleito em seguida. Médico, que era, dedicou sua legislatura para a área, chamando atenção para doenças como a malária, acidente de trabalho e a insanidade mental. Além disso, ainda como parlamentar, indicava o analfabetismo como um grave problema arracado do país. Em um mercado editorial atento às oportunidades para ganhar dinheiro, a Companhia Editora Nacional vai lançar a Biblioteca Pedagógica Brasileira, que será dividida em 5 séries. Dentre uma das séries, no caso a terceira, vai ser a coleção Atualidades Pedagógicas, com 135 volumes lançados entre 1931 e 1987, e teve como diretores os renomados Fernando de Azevedo e o Damasco Pena. Este manual do Afrânio Peixoto em análise tem 137 páginas e dividido em 3 partes: educação antiga, educação medieval, educação contemporânea, e cada parte vai se dividindo em temas e subtemas. A escrita do livro teria vindo a partir de pedidos do que o próprio autor chama de amigos, para que fosse utilizado como ferramenta básica de reunião e sistematização de conteúdo, porque tudo existe por about in a livre. Tudo existe para ser colocado em um livro conforme um autor dizia, e ele vai se utilizar desta frase. E ele vai dizer: acusaram-me de andar para e passo com a história da civilização, como se não fosse implícito que a educação é essa mesma civilização, na sua estrutura com uma forma total e sensível. Depende do arcabouço básico e íntimo. A história dos homens feitos depende da história da formação dos homens. Uma má educação, tirânica e arrogante, faz uma civilização guerreira e desumana. Como boa educação digna desse nome, trará justiça e conformidade entre os homens. A história da civilização é a história dos resultados da educação. A história da educação é a chave da decifração da outra. Está certo. E está até nas primeiras linhas do livro, que os exigentes não leram. Então ele vai fazer essa crítica logo no início do livro. No segundo prefácio, o primeiro prefácio ele fala sobre os amigos, e no segundo prefácio sobre este texto um pouco mais chamativo para aqueles que acusaram ele de falar sobre história da civilização. Portanto, para o autor, a civilização é construída por meio da educação, e ela serve como uma espécie de modelagem para o homem feito, ser bom e fazer a nação justa. Um autor que a gente vai usar como referencial teórico-metodológico é o Elias, que ele define que existe um processo civilizador e uma das etapas é o abandono do ideário guerreiro para o cortesão. Para Peixoto, a educação é progresso. E estando nas condições salvíficas, no ponto de vista dele, uma educação perfeita corresponderá a uma vida feliz dos homens da humanidade, é o futuro ideal. Destaque então para alguns autores citados ali no livro: Paul Moreau e Gabriel Comparé são os principais. Além disso, a gente tem Burke, Capistrano de Abreu, daqui do Brasil, Stuart Mills, Kant, Lourenço Filho, dentre outros que a gente pode visualizar neste slide. Quantas imagens no livro elas têm a função de ilustrar o texto? Elas mostram o cotidiano de espaço e tempo da história, personagens históricos, sem dúvida os mais presentes, porque são várias imagens desses autores, e instituições educacionais. Enquanto consideração final, o Afrânio Peixoto ele é um importante intelectual brasileiro, vai deixar um vasto legado que abrange diversas áreas do conhecimento. Sua obra educacional, especialmente Noções de História da Educação, destaca-se por sua contribuição para a formação de professores no Brasil, sua participação em movimentos educacionais, como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e a sua atuação como professor e legislador refletem o compromisso de Afrânio Peixoto com a promoção de uma educação laica, gratuita e estatal. No próximo slide, nós temos as principais referências, e este então é o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada.